Então, pessoal, depois que a gente fez então a construção do nosso DNA recombinante, fizemos a inserção desse DNA recombinante na nossa célula hospedeira. Essa célula hospedeira, ela replicou o nosso gene de interesse. Então, daí é necessário fazer então a seleção desse organismo que contém esse gene de interesse, que geralmente é através então de meio seletivo, contendo então um antibiótico que vai conferir resistência àquele gene que está presente então no nosso DNA recombinante. Uma outra maneira de se fazer a seleção dos organismos transformantes é utilizando aquele plasmídio que eu já mostrei para vocês na aula passada, que contém o gene LAC-Z. Esse gene LAC-Z, ele é responsável pela expressão da enzima beta-galactosidase. Então, esse plasmídio aqui, ele tem o gene que confere, então, a expressão da enzima beta-galactosidase, e o organismo, né, a bactéria que contiver esse plasmídio no seu interior, quando ela for colocada num meio que tem um substrato, que é o X-Gal, que é esse composto aqui, que ele é incolor, então esse gene ele vai sintetizar, né, vai codificar a enzima beta-galactosidase, que vai converter então esse substrato, que é incolor, em galactose mais esse outro composto aqui de cor azul. Então, essa bactéria, quando tem esse gene LAC-Z, quando crescida nesse substrato, ela vai produzir então colônias de cor azul. Porém, se a gente usar então esse plasmídio para fazer uma transformação, e para fazer essa transformação a gente usar uma dessas enzimas que vai ter inserida dentro aqui do gene LAC-Z essas sequências alvo dessas enzimas, quando a gente faz então a inserção do nosso DNA exógeno, né, do nosso inserto, dentro aqui desse gene, vai fazer com que esse gene fique inativo, ou seja, não vai mais produzir a enzima beta-galactosidase. E a bactéria que tiver esse plasmídio e for colocada para crescer no mesmo substrato, né, no X-Gal, ela não vai então metabolizar esse substrato e a colônia vai crescer então branquinha. Então aqui seria os possíveis resultados de uma transformação, que como eu disse, a transformação ela tem uma baixa eficiência. Então, quais são os possíveis resultados que pode ter, né, durante a transformação? Então, imaginemos aqui que está a célula bacteriana, aqui está o cromossomo e aqui está o plasmídio que foi inserido na bactéria. E esse plasmídio, ele vai ter, então, a marca de seleção do antibiótico ampicilina e foi inserido aqui um inserto naquele gene LAC-Z. Então, o que vai acontecer? Então, esse plasmídio, ele tem o inserto, né, que está dentro da bactéria, ele tem a resistência ao antibiótico. Se o inserto foi inserido no gene LAC-Z, esse gene ele não funciona mais, ou seja, não vai expressar a proteína, né, a enzima beta-galactosidase, então as colônias vão crescer brancas, aqui nesse caso. Um outro possível resultado é que o DNA recombinante, né, o plasmídio, ele pode ter sido inserido na bactéria, porém o inserto não foi ligado ao plasmídio.
Então, nesse caso, a gente tem o plasmídio, mas sem o DNA inserido. Então, ele tem a resistência à ampicilina, mas não foi inserido, então, o DNA lá no gene LAC-Z. Então, essas bactérias, elas vão metabolizar aquele substrato, né, o X-gal, em um composto de cor azul, então elas vão crescer na coloração azul. E uma outra possibilidade são aquelas bactérias que não contêm o plasmídio no seu interior. Então, ela não vai possuir então o plasmídio, então ela não vai ter o gene de resistência à ampicilina. Então, quando colocar para crescer no meio com ampicilina, ela não vai ser capaz. Então, ela não vai ter crescimento naquele meio em que as outras bactérias que têm o plasmídio com a ampicilina tiveram a capacidade de crescer. Ok? Então, nós fizemos uma transformação e obtivemos, então, os clones. Então, a gente vai fazer agora a seleção dos clones. Então, tem células azuis e tem células brancas. Se o nosso gene de interesse foi inserido, né, o nosso DNA de interesse foi inserido dentro do gene LAC-Z, e o gene LAC-Z codifica a enzima beta-galactosidase, então quais as colônias nos interessam? As azuis ou as brancas? Então, a gente sabe que a colônia azul é aquela que possui o gene LAC-Z. Isso quer dizer, então, que o nosso DNA de interesse não foi inserido aqui nesse local. Então, essas colônias não nos interessam. As colônias que vão nos interessar são as colônias brancas, aquelas, então, em que o nosso DNA de interesse foi inserido, então, nessa região, fazendo com que esse gene fique inativo, não mais expressando a enzima beta-galactosidase, que, então, não vai consumir, né, não vai metabolizar o nosso substrato X-gal em aqueles dois compostos, galactose e o outro composto de cor azul. Então, aqui o que nos interessa são as colônias brancas. Joia? Uma outra forma de transformação, especialmente em plantas, é o uso do plasmídio da bactéria Agrobacterium tumefaciens. Então, na natureza, essa bactéria, que é uma bactéria de solo, ela possui, então, um plasmídio que ele tem uma região responsável pela indução de tumor. Por isso que é o plasmídio TI. I de indução e T de tumor. Então, essa bactéria, ela induz a formação de tumor, principalmente em dicotiledôneas. Então, a planta no campo, devido, então, ao vento, pode ocorrer, então, aqui uma erosão, né, uma abrasão devido ao vento, raspando, então, a planta no solo. Então, vai ser, então, um local de infecção devido à presença da lesão. Então, essa bactéria que se encontra no solo, ela vai, então, penetrar a célula da planta e vai causar um tumor, que chama, então, galha da coroa. Galha da coroa é porque esse tumor, ele acontece aqui na região da coroa da planta. E essa bactéria, ela vai inserir no cromossomo da planta o seu plasmídio. Então, os geneticistas, eles utilizam da natureza, né, dessa bactéria, que tem um plasmídio que naturalmente é inserido no DNA da planta. Então, como que é feito, então, a transformação de vegetais
utilizando então o plasmídio de Agrobacterium. Então, tá aqui a nossa bactéria, Agrobacterium tumefaciens. Então, é feito a lise dessa bactéria para extrair então o plasmídio. O plasmídio, como ele é menor do que o cromossomo da célula, se a gente fizer uma centrifugação, o cromossomo vai formar um precipitado e na parte da suspensão vai estar então o nosso plasmídio. Então, o plasmídio de Agrobacterium, que é o plasmídio TI, que induz a formação de tumor, ele vai ser digerido então com uma enzima de restrição e o nosso DNA de interesse vai ser obtido também pela mesma enzima de restrição para gerar as extremidades coesivas. Esse gene de interesse pode ser qualquer gene, né, que a gente conheça, que vai dar uma característica positiva para a planta, como por exemplo, um gene de resistência à seca, o gene que confere resistência ao glifosato, o gene que vai expressar a proteína que vai formar cristais no intestino da lagarta. Então, pode ser uma infinidade de genes que a gente queira inserir essa característica na planta. Então, daí com a enzima, então, a enzima ligase, né, que vai catalisar, então, essa reação de ligação do nosso DNA de interesse no plasmídio de Agrobacterium. Então, esse DNA recombinante, então, do plasmídio TI vai ser inserido novamente na bactéria. E essa bactéria, então, ela vai ser cultivada em condições adequadas para que esse plasmídio recombinante se replique. E essas células de bactéria, então, elas vão ser colocadas em contato com as células da planta. E como que é feito, então, esse contato entre as células da planta e a bactéria? Então, é feito aqui discos, que pode ser a partir da folha da planta, e esses discos vão ser cultivados, então, na presença da bactéria em meio líquido. Essa bactéria, então, ela vai penetrar nas células da planta e colocando aqui num meio seletivo para selecionar, então, as bactérias com essas características do plasmídio, vão crescer. E cada disquinho vai dar origem a uma planta. Isso devido à característica de totipotência das plantas. O que é isso? É que qualquer parte da planta ela pode dar origem a uma planta inteira. Então, essa célula, depois que ela penetrou, então, na célula da planta, ela vai transferir, então, o seu plasmídio para o DNA da planta. E essa planta, então, vai crescer com aquela característica que foi inserido lá no plasmídio anteriormente. E cada disquinho, então, vai dar origem a uma planta com aquela característica que a gente desejava, então, inserir essa característica na planta.